Olá, seja muito bem-vindo ao canal Edificando na Rocha Eterna. Meu nome é Jerônimo Ramos e hoje eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que diz: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E também o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Muito bem, esse texto ele vai nos falar, o texto de Hebreus capítulo 11, justamente sobre alguns personagens e sobre a sua fé em Deus. E nós percebemos que esses personagens eles iriam passar alguns momentos de dificuldade, mas a sua fé em Deus iria garantir a sua salvação, iria garantir vivenciar as promessas de Deus. Bom, nós percebemos que nesse texto, que fala justamente sobre Noé que nós lemos, que Noé ele vai preparar uma arca. E nós sabemos que na época de Noé existia homens perversos. Toda a humanidade era perversa e tinha pensamentos continuamente perversos. E por haver esse pensamento continuamente perversos, Deus coloca no seu coração o desejo de destruir a humanidade. Mas Deus também observa que existia um homem chamado Noé. E Noé, ele tinha uma fé em Deus e procurava servir a Deus em obediência. Então nós começamos aqui a observar justamente que Noé, ele tinha uma confiança em Deus. E quando é revelado a ele o que Deus vai fazer com a humanidade, que Deus irá fazer cair chuva dos céus, irá inundar a terra e vai ter o dilúvio, Deus dá uma orientação para ele, que ele deveria construir aquela arca. E ele vai fazer justamente isso. Ele vai obedecer a Deus e construir aquela arca. Aquela arca que até então ninguém sabia o motivo que iria construir aquela arca, mas ele, acreditando naquilo que Deus havia falado com ele, ele começa a construir aquela arca juntamente com a sua família. E isso iria gerar tanto a sua salvação quanto a salvação para a sua família daquele grande dilúvio que viria após aqueles dias. Nós percebemos, lendo a partir de Gênesis capítulo 6, que Noé tinha uma certa idade, e quando vai acontecer o dilúvio, já havia passado aproximadamente mais 100 anos. Ou seja, Noé, ele recebeu a promessa, Deus falou com ele, deu a orientação para ele, e só depois de tanto aquele tempo, de todos aqueles anos, melhor dizendo, que ele vai vivenciar aquilo que Deus havia falado com ele, porque ele preservou a sua fé. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre preservarmos a nossa fé em Deus, preservarmos a nossa confiança em Deus, mesmo com o decorrer do tempo, mesmo quando a gente vê injustiça ao nosso derredor, porque Noé ele via justamente diversas injustiças naquele tempo, porque o povo era perverso, mas ele continuava crendo em Deus, crendo na sua justiça. E por ele crer na justiça de Deus, crendo que Deus iria agir no momento certo e seguir a orientação que Deus tinha dado para ele, ele e sua família iria ser salvo. E nós devemos justamente ter essa fé, uma fé que influencia a nossa família, uma fé perseverante, que nós devemos preservar a nossa fé, mesmo que Deus tenha falado conosco, já tenha se passado bastante tempo, nós devemos continuar crendo e confiando em Deus, porque Ele certamente irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E no versículo 3 é bastante interessante, porque eles continuam dizendo assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as,
abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles não receberam a totalidade daquilo que Deus havia prometido para eles. Porque o que Deus havia prometido para eles era uma parte da promessa para eles vivenciar naquele tempo, mas outra parte da promessa que Deus havia feito para eles era justamente para os seus descendentes. E a gente vê justamente que muitos eles morreram sem ver a totalidade da promessa, mas eles entenderam que eles eram estrangeiros, que eles estavam aqui nessa terra de passagem. Nós temos que entender que nós estamos aqui nesse lugar de passagem. Nós estamos vivendo aqui nessa terra de passagem, porque em breve Jesus voltará e ele irá buscar a sua igreja. Então nós temos que permanecer, mesmo que nós não conseguimos ver totalmente aquilo que Deus falou conosco que irá acontecer, aquilo que Ele nos prometeu. Nós temos que continuar preservando, vivendo de longe aquilo que Deus fará. Então nós temos que entender que se nós somos estrangeiros aqui nessa terra, nós temos que preservar a nossa fé, preservar nossos hábitos que a Bíblia nos manda ter, de nos abster do pecado, de nos afastar. Porque se nós somos estrangeiros aqui nessa terra, significa que nós temos uma cultura diferente, nós temos atitudes diferentes, e por isso que nós temos atitudes diferentes é que nós iremos ser caracterizados como cidadãos do céu. O próprio Jesus vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos permanecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que ser fiéis até a morte, assim como Noé foi. Ele foi fiel até o fim naquilo que Deus tinha falado com ele, mesmo tendo passado tantos anos, ele continuou crendo, continuou acreditando naquilo que Deus tinha falado. E não importa o tempo que passe, nós temos que crer que o Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja consigo. E lá no céu nós iremos dizer: valeu a pena. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor tem me dado neste dia. Que o Senhor possa falar em cada mente, em cada coração. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que está atrapalhando a fé dessa pessoa. Que o Senhor venha jogar por terra todo o mal. E que o Senhor venha continuar falando em cada mente, falando em cada coração. Que o Senhor venha continuar fortalecendo a fé dessa pessoa, para que ela venha permanecer em ti e avançar em ter uma aliança contigo e te conhecer mais e mais. Seja conosco, Deus querido, guarda a nossa mente do pecado, guarda o nosso coração, para que nós venhamos estar numa terra corrompida, mas para que nós não venhamos ser corrompidos e sermos condenados com esse mundo. Amém. Bom, essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te pedir que você venha se inscrever no canal, ativar aí o sino das notificações e também deixar o seu like aí, deixar seu comentário e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Sempre quando der, vou estar aí postando novos vídeos. Eu também, a minha esposa, nós estaremos postando aqui novos vídeos para estar edificando a sua vida. Então fique com Deus e até mais.